A seguir, IIGD Irajá. Salmo 37, no verso 25. Salmo 37, versículo 25. Do rei Davi, na sua velhice, como pai que ele foi, ele diz aqui no versículo 25, lê comigo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém, Jesus? Olha como Davi observou, não é, a sociedade do seu tempo. Ele observava cada pessoa. E ele sabia diferenciar o justo do injusto. Ah, mas quem é justo? Aquele que leva Deus a sério, aquele que respeita a Deus, que cumpre com a sua palavra. Então Davi observou, não vou falar propriamente de Davi, mas essa palavra aqui, ela mostra que o Senhor Deus, ele cuida da descendência daquele que anda com ele. Isso é que é importante. Quer dizer que se o cristão for fiel a Deus, Deus atenta para os seus descendentes, a bênção não é automática, irmãos. No Novo Testamento, Jesus, ele dá poder a cada um que o recebe. Porém, aquele que tem o poder de Deus, ele tem poder para abençoar muitas vidas, principalmente a sua família. Tanto que quando Deus prometeu a salvação da família através do apóstolo Paulo, que é uma inspiração de Deus, o apóstolo Paulo, naquela condição de prisioneiro, quando eles louvando, adorando a Deus, as prisões se quebram, as cadeias se quebraram. E aí o carcereiro apavorado, que nunca viu um poder daquele, perguntou para Paulo: o que eu faço para me salvar? Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. É preciso cuidar da família, irmãos. Satanás desesperadamente tenta destruir a instituição santa de Deus sobre a face da terra. Satanás, ele odeia o ser humano, mas ele odeia a família. E você vê promessas de Deus no seu povo e para os seus descendentes. E é isso que nós estamos contemplando. Por quê? Às vezes o cristão não atenta, irmãos. Você vê que pessoas sem conhecimento de Cristo, pessoas que caem nas ciladas de Satanás, que chegaram, vamos dizer assim, a acabar com a própria vida. Você vê que o diabo consegue dominar de tal modo, ou conseguiu dominar essas pessoas, que elas não pensaram em ninguém. Não pensaram em si mesmas, mas não pensaram em ninguém. E na verdade pensaram em si de forma errada, como o diabo faz. Eu diz assim, o Satanás, ele é bandido. Ele cria todas as circunstâncias adversas. Ele cria uma problemática violenta, deixar a pessoa no fundo do poço do desespero. Depois ele chega com as suas falsas soluções, né? Faz isso, se joga, faz aquilo. Ele só não diz assim: você vai fazer isso e vai para o inferno. Se ele não fala. Mas se você para e reflete um pouquinho, você diz: mas não pensa numa mãe que ama aquele filho, numa esposa que ama aquele marido, nos filhinhos que amam aquele pai. E por mais que a família seja problemática, irmãos, é uma coisa inerente à família, está no sangue, é o amor. Amém, Jesus? Sim ou não? O salmista Davi, velhinho, parou para refletir. Ele analisou numa panorâmica o histórico de vida de pessoas as quais ele observou. Ele disse: agora eu estou velho, mas eu já fui jovem. E em toda a minha vida, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É bom atentar para isso. Por quê? Porque eu falei de Isaac nesta manhã. Aquele filho tão esperado por Abraão. Aquele filho tão desejado da sua carne. E aquele menino cresceu. Houve aquele momento, aquele episódio em que o Senhor Deus chama Abraão para fazer uma prova de fogo com ele, para que ele expusesse o seu amor a Deus, a sua fé. O Senhor Deus virou-se para Abraão e disse: Abraão, me dá o teu filho, o filho que tu amas,
Irmãos, esse é um dos momentos mais dramáticos das Escrituras Sagradas. Eu vejo dessa forma. É forte demais. E Deus vira-se para Abraão então e diz: Abraão, me dá o teu filho. E o menino era um adolescente. Um homem que esperou 25 anos pelo cumprimento de uma promessa. E quando aquele filho chega, ele o recebe com tanta alegria que no dia que o menino desmama, ele faz uma verdadeira festa, mas uma festança para aquele filho. Para celebrar que o filho, desmamou. Ou seja, naquele tempo, irmãos? Não eram muitas crianças que sobreviviam. Antigamente não existia tratamento nenhum, conhecimento nenhum. Mas aquele estava debaixo da promessa. Estava debaixo da bênção. Então quando ele desmama, o Abraão faz aquela festança de alegria e felicidade. E é bom aproveitar aqui para lembrar da mamãe também, né, gente? Porque Sara com 90 deu de mamar. Lindona, né? Sim ou não? A mochilinha vazia Jesus encheu. Com 90 anos, gente, por favor, me poupa. Me poupa, né, irmãos? Vamos dizer, Deus fez o ser humano, fez o corpo humano. Amém? Essa simplicidade, não é? E aí, o menino cresce. E quando está adolescente, gente, é difícil você imaginar isso. Deus não quer filho de ninguém, não, irmãos. Esse pensamento religioso, evangélico, torto, tá? Deus deu, Deus tirou. Para com isso. Para com isso. Não culpe a Deus pelas obras do diabo. Deus dá um filho e não perde de volta. O diabo rouba, mata e destrói. Mas e aí? Mas Deus falou com Abraão: me dá teu filho. É comovente demais. E quando eles vão subindo a montanha para o holocausto, abre em Gênesis 22, em nome de Jesus. E diz assim, Gênesis 22. O título diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que atentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu ao longe o lugar. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Diga glória a Deus. Que ousadia desse pai. Não foi Deus que disse a Abraão: me dá teu filho, oferece um holocausto. Abraão vai com 2 empregados. Ele chama os 2 empregados. Ainda está escuro, os sacrifícios em regra eram oferecidos antes do amanhecer do dia. Então ainda escuro, Abraão vira-se para 2 dos seus empregados que ajudaram a levar todo o material para o holocausto e disse: fiquem aqui, ficai-vos aqui, eu e o menino, o moço, nós subiremos, vamos adorar a Deus e voltaremos. Isso é incrível, irmãos. Esse homem foi fantástico. Esse homem foi extraordinariamente fantástico. Por quê? Porque ele põe a fé diante de Deus para dizer como se dissesse: sobre Deus, você não vai me tomar. E aí? Pois é, nós iremos e voltaremos. Mas ele está obedecendo. E ele continua. Versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Você pode imaginar o Isaque carregando a lenha nas costas? O menino, o adolescente, carregando a lenha nas costas? A lenha para o sacrifício? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Que relação bonita, né, irmãos? Caramba, quando eu olho isso aqui, eu digo: meu Deus, quantos pais são presentes na vida dos filhos, né, irmãos? São tão poucos, irmãos. São tantas distrações. É tanta distração, é tanta coisa, As pessoas se atrapalham. Abraão foi um pai presente, irmãos. Nós estamos numa série sobre o dom da prosperidade. Sobre a face da terra, poucos homens existiram tão prósperos quanto Abraão, por incrível que pareça.
Em tempos remotos, Abraão cumprindo uma chamada de Deus, andando de cidade em cidade, e Deus enriquecendo Abraão. Mas por quê? Tudo tem uma resposta, um porquê. E nós vamos ver já. Só que aqui nós contemplamos a relação de Abraão com Isaac, irmãos. A relação de um pai com um filho. Irmãos, é lamentável, mas os pais hoje, muitos pais, por favor, alguns pais, eu gostaria de dizer pouquíssimos pais, mas quantos são os pais, irmãos, que estão observando o celular de um filho? Ainda há pouco, na primeira reunião, eu contava um episódio acontecido aqui na escola bíblica, com um menino recém-chegado e uma menina mais antiga, e os dois na faixa de 9 anos, e o menino virou-se para a menina e disse: mas como? Você não põe senha no seu celular? Pode parar com isso. Não deixo meus pais, minha mãe não mexe no meu celular, não invade a minha privacidade. Isso é conversa de uma criança de 9 anos. A internet está fazendo isso. A internet está tirando a inocência da criança. Irmãos, tem um desenho animado tão podre, tão podre, tão podre, e os pais precisam abrir os olhos. Olha, eu creio, não posso garantir, porque Deus é que sabe, mas o homem que foi Abraão nesse tempo, eu acredito que ele hoje seria o mesmo homem. Um pai presente. Quando o filho disse: meu pai, o pai imediatamente disse: eis-me aqui, meu filho. Observe esse eis-me aqui, por favor. Versículo de número 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Abraão estava sempre por perto para responder as perguntas do seu filho. Quantas crianças crescem hoje, irmãos? Não tem onde tirar as dúvidas. O menino está deixando a primeira infância, se tornando adolescente. Hoje as crianças estão precoces demais. Um dia desse, uma reportagem apresentou os pais mais jovens do planeta. E foi assustador. Um garoto de 12 anos é pai. Um garoto de 12 anos se envolveu com a menina de 14 e geraram uma criança. Um menino de 12 anos ser pai. A minha pergunta é: onde estão os pais? O que os pais ensinaram para os seus filhos? O que foi que os pais, o que os pais estão ensinando? Parece que para muitos a ficha não cai. O dia a dia, irmãos, é o dia a dia. O diabo tem um dia marcado para tragar aquele jovem, aquela criança. O diabo tem um dia marcado para determinado encontro, para determinada seta de paixão. O diabo tem o seu. Satanás, ele observa e especula minuciosamente as pessoas. Ele observa as crianças minuciosamente. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz que Satanás, ele rodeia, mas ele rodeia observando, procurando, buscando quem possa tragar. Eu estou citando 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, onde o Espírito Santo diz: seja sóbrio e vigie. Quantos pais não abrem uma mochila de um filho? Não, eu respeito a privacidade do meu filho, mas criança não tem que ter privacidade. Criança tem que ser um campo aberto para os pais. Criança é vida aberta e transparente. Isso é absurdo, meu irmão. Abraão foi um pai presente. Eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. O filho faz a pergunta para o pai. O pai vai responder num ato de fé, um poder extraordinário de fé, mas responde ao seu filho. Versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Meu filho. Quantas vezes um filho não escuta isso do pai? Vem cá, fulano, vai lá, ciclano, faz isso aqui, fulano, mas não chega para dizer: vem cá, meu filho. Essas palavras enchem o coração. Um filho que escute um pai o chamar com carinho, tratar com respeito, com amor. Meu filho, vem cá, meu filho. Meu filho. Vem cá, minha filha. Minha filha. Minha, meu. Porque Deus deu. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Abraão diz: meu filho. E o menino diz: meu pai. Uma relação única, sem deixar dúvida. Não é aquela criança insegura que tem no carinho do vizinho
mais atenção do que o do pai. Um pai que não chama meu filho. Vem cá fulano, vem cá ciclano. Sai aqui, você está me chateando. Então Abraão foi um pai presente, mas foi um homem poderoso na fé. O Senhor proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ou seja, nós servimos aquele que é dono de tudo. Vai faltar o que para ele? O sacrifício é a ele. Meu filho. Versículo de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Será que você pode imaginar o temor a Deus desse homem e a obediência desse menino? Será que você pode imaginar? Não tem como. Deus não quer filho de ninguém. Nem o Isaque ele queria. Ele pôs Abraão à prova, mas que prova violenta. Mas nisso aqui está uma riqueza de ensinamentos, está uma riqueza de esclarecimentos, para ver um pai que ama um filho, que esperou 25 anos por ele, e agora vai oferecê-lo ao holocausto. Por quê? Porque ele ama mais a Deus do que ama o seu filho. E ele prova esse amor. Mas Deus não quer o Isaque, Deus quer o amor de Abraão, e Deus quer o Isaque como um filho abençoado. Mas e aí? Versículo de número 10. Eu vou repetir o 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. O versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. O filho precisou do pai. Meu pai, eis-me aqui. Deus chamou Abraão, eis-me aqui. Irmãos, quantos são os cristãos que estão dispostos em todo o tempo para dizer a Deus: eis-me aqui? Se Deus quer dar uma repreensão, eis-me aqui. Se Deus quer fazer uma promessa para que ele seja glorificado na vida desse filho. Porque quando o cristão vence, o nome de Jesus é glorificado. Quando o cristão conquista, o nome de Jesus é exaltado. Quando o cristão vence, meu irmão, Satanás é derrotado. Mas tem cristãos que não se importam. Escola bíblica, irmãos, eu não canso de dizer. Um grave erro dos cristãos é não querer aprender a palavra de Deus. É não terem a paciência de ouvirem as mesmas palavras. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu numa das suas cartas e disse: eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Ou seja, eu não me chateio de ter que estar repetindo coisas para vocês, falando as mesmas coisas. Sabe por quê? Isso vai deixar vocês seguros. Isso é segurança para vós. Você vê hoje, a gente vive aí um estilo de vida de uma sociedade que está sempre se lançando em novos paradigmas e não cria raízes naquilo que precisaria criar. Onde estão as famílias que se assentam em volta de uma mesa? Onde estão os pais que todos os dias olham nos olhos dos seus filhos? Onde está o pai ou a mãe que vai lá na mochila do filho para ver se está tudo certinho? Que abre um caderno de um filho para ver o que ele está fazendo durante a aula em casa? Rarissimamente, meu irmão. O diabo tem um dia marcado para destruir uma vida. Ele tem um dia marcado para iniciar uma desgraça mais à frente. Satanás, ele sabe trabalhar. Como muitas vezes manifesta e diz: não tenho pressa. Satanás diz: eu não tenho pressa. Mas ele tem pressa de roubar, matar e destruir. E então Abraão vai e diz a Deus: eis-me aqui. O anjo brada no céu, e esse anjo é Jesus. E ele diz: eis-me aqui. Versículo 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Irmãos, será que a gente pode imaginar o amor que Abraão tinha por Isaque? Eu repito, um filho que foi esperado 25 anos. Foram 25 anos desde a primeira promessa até o nascimento do menino. Será que dá para nós imaginarmos o amor que esse pai tinha por esse filho? Porque isso é inerente, isso faz parte, irmãos. Quando você vê na nossa sociedade noticiários aí loucos, absurdos, de pais que matam filhos, filhos que matam pais, mas nós sabemos que tais pessoas estavam totalmente possuídas
possessas de demônios. Até aquele estado justificado, né? Cientificamente, estado puerperal de uma mulher pós-parto, que joga um filho pela janela, que mata um filho, que bota no... Isso é satânico, isso é possessão. É só abrir uma Bíblia e entender com simplicidade. Quem rouba, mata e destrói é Satanás. O ser humano, ele tem dentro de si isso da parte de Deus. Todo ser humano tem. O Espírito Santo diz que no fundo do coração há um senso de certo e errado. E lá no fundo do coração tem esse vínculo tão forte com a família. Isso é de Deus. Então, será que a gente pode imaginar o que Abraão estava? Como é que ele estava? Bom, eu vou obedecer a Deus, mas eu tenho certeza. Deus me deu o filho é meu. Nem que ele tenha que ressuscitar esse filho, mas o filho ele me deu. É quando ele diz: o Senhor proverá. Meu filho, o Senhor proverá para si. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.